O Bolsonaro vai participar também, porque ele entrou ao vivo agora. Ao mesmo tempo. Flávio, você está sem brilho, aí, você está meio escondido, não sei se para todo mundo aí. Estou sim. Vamos lá. Boa noite. São 7h07, 7h07 desta manhã, dessa noite de quarta-feira. Prazer muito grande ter você, nosso ouvinte do programa Sem Pauta, que vai ao ar de segunda-feira, das 7 às 8 da noite, agora no novo horário, sempre com a sua participação através do nosso WhatsApp, 991230237. Estou um pouquinho, sim. E aí, é um prazer ter vocês aí participando do nosso programa, através do nosso WhatsApp 991230237, 991230237, você fazendo a sua pergunta e participando. Conosco nesta quinta-feira temos a participação aqui do José Renato Quaresma, empresário da Embratis, que gentilmente participa do nosso programa. O lindo do seu casaco, agasalho aí, parece do Santos Futebol Clube, mas, na verdade, é uma das suas marcas aí, da sua hold de empresas. E aí ele já mostrando o seu casaco aí para poder... Já está colocando à venda aí, Zé Renato, o teu casaco branco aí? Boa noite, seja bem-vindo, Zé Renato. Boa noite a todos, boa noite ao Rafael, ao Marco, boa noite a você. Fazia um tempinho que a gente se falava. Esse casaco aqui é da coleção do Michael Jordan, ele me mandou mês passado, e a gente está mantendo ele aqui no seu programa, para que a gente possa mostrar. Tá bom, beleza. Obrigado, Zé Renato. Também conosco nesta quinta-feira temos o prazer de receber diretamente lá do Vale do Ribeira, lá de Petoledo, o vereador Marco Melhado, empresário, que gentilmente participa do nosso programa aqui na quinta-feira. Obrigado, Melhado, pela participação. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, Flávio, Rafael, Quaresma, Renato. É um prazer estar com vocês e voltar à rádio, né? Depois de uma longa e tenebrosa férias, né? Poder voltar aí à rádio. É verdade, Melhado. Obrigado pela participação. Também conosco o outro Quaresma, Rafael Quaresma, que gentilmente participa do nosso programa nesta quinta-feira. Obrigado, Rafa, pela participação. Ele que é o chefe do Procon Santos aqui. Obrigado. Obrigado a você, Flávio, pelo convite. Uma alegria participar nesse novo formato e também na companhia do meu xará de sobrenome, o Zé Renato Quaresma. Dentre as perguntas hoje, eu já aproveito para responder uma delas, hein, Quaresma? De que nós temos o mesmo sobrenome, mas até onde sabemos, não somos parentes. Talvez algum braço distante aí da família, não é, Zé? Mas, de qualquer forma, uma alegria participar do programa com ele, com o nosso vereador, Marco Melhado. Essas férias forçadas aí não foram só para ele, não. Eu senti a falta
do convite do Flávio. O Flávio falou que voltou nessa nova dinâmica. Aqui estamos. Parabéns pela adaptação, Flávio. É verdade. Voltaremos em breve aí nos estúdios da Santos Web Rádio, mas por enquanto vamos fazer de maneira remota aqui, o Zé Renato dando o ok. E a Tatiana Oliveira, que é nossa ouvinte, Tati, obrigado pela participação, ela falou assim, olha, fala que a Tati Oliveira mandou um beijo para o Quaresma. Aí eu falei assim, mas qual deles? O Zé Renato ou o Rafael? O Zé Renato, o mais gente fina. Tatiana Oliveira. Zé Renato. O Rafa ficou no vácuo dessa vez. É verdade. Eu estou falando da Tati aqui, não estou lembrado, mas obrigado. De qualquer forma, vou mandar de volta para ela, né? Um grande abraço e parabenizar você aí pelo esse novo formato aí, que eu acho que é todo mundo se buscando o novo, né? E como o Rafael falou, acho que esse é o seu programa que mais vai dar audiência, porque é o programa dos quaresmas. O Marco, inclusive, já é um quaresma também, já está denominado a partir de agora. Esse casaco, você pegou com o casaco do meu charado, Zé Renato, esse casaco dele é em homenagem ao arremesso final lá, viu? A nova série da Netflix, tenho certeza que ele já viu, do Michael Jordan. Já vi toda. Boa. Eu queria deixar vocês falando agora, eu vou deixar vocês à vontade de voltar acompanhando aqui, mas queria que eu começasse pelo Melhado, depois do Zé Renato e o Rafael fecha, sobre essa questão da pandemia. Queria que o Melhado falasse uma visão sua do mundo empresarial, do mundo político como vereador. Obviamente, você é um fiscalizador da lei e tem essa preocupação na sua região, na cidade de Pedro Toledo. E aí depois o Zé Renato falaria também em relação à empresa. A empresa é uma prestadora de serviço e faz um trabalho muito importante, que é a parte de manutenção, de limpeza e segurança dos edifícios aí comerciais e residenciais. E o Rafael Quaresma, que tem essa preocupação por conta do consumidor, né? Os direitos, os deveres aí de cada prestador de serviço. Inclusive, o Rafael emplacou agora um decreto importante para a nossa região. Então, vamos começar pelo Melhado, o Quaresma complementa e o Rafael fecha com relação a essa questão da pandemia. Vamos lá? Melhado primeiro, por favor. Bom, Flávio, com relação ao corona, a questão de, como empresário, né? Primeira visão como empresário, a gente não pode esquecer que amanhã é 5º dia útil, né? E aí, acho que todos os empresários estavam trabalhando de uma maneira de tentar manter o emprego, tentar manter o pessoal trabalhando de alguma maneira e tentar deixar a empresa em pé, né? Empresa, essa pessoa jurídica em pé. Que não foi fácil, porque as receitas caíram realmente, as receitas, de uma maneira geral, caíram muito, e a gente teve que manter toda a responsabilidade de estar trabalhando. Em que pese o governo ter colocado que várias linhas de crédito aí à disposição, eu entendo que nem todos tiveram acesso a essas linhas de crédito e realmente foi uma luta para que a gente pudesse manter a empresa em pé. Eu sei que eu até fiz uma live outro dia sobre isso. Eu sei que a vida é importante, que preservar a vida é importante, a gente tem que pensar nisso, mas as empresas também têm que andar. E aí, pensando como gestor público, como político, achar esse meio termo, achar esse ponto de equilíbrio, não é fácil hoje para os gestores. Eu entendo que estamos todos passando aí uma situação bastante complicada. Por outro lado, ao término dessa pandemia, né, eu acho que nós vamos sair, como o Zé Renato falou, diferente de como nós entramos aqui. A gente vai sair com outros conceitos, maneira diferente de trabalhar. Eu estive conversando esses dias com uma seguradora francesa que me disse que numa reunião já da semana passada já definiram que eles irão trabalhar em home office até 30 de dezembro. Eles têm 70% dos funcionários dessa seguradora francesa irão trabalhar em home office até 30 de dezembro, já definido pela empresa. Então, acho que a gente está se reinventando, nós vamos ter que criar maneiras diferentes de comercialização, e aí fica para o nosso amigo Rafael olhar nessas maneiras de comercialização que vão surgir, diferentes do que a gente fez até hoje. Eu diria que ninguém entra numa dor e sai igual quando entrou.
Nós estamos entrando aí, saindo de uma guerra, e nós vamos sair diferente. A gente vai ter que repensar muita coisa, muitas despesas que nós tínhamos tiveram que ser cortadas. Maneira de gestão vai ser diferente daqui para frente. Bom, eu posso aí, já vou entrar. Primeiro, dizer que isso realmente está servindo como um aprendizado muito grande. A gente, através da empresa, que é uma empresa prestadora de serviço, com forte na parte de portaria, limpeza, muita área administrativa, que a gente tem os funcionários administrativas, recepção, a gente tem visto aí a mudança de cultura até para esse público nosso, tanto o público hoje da empresa, como o público também externo, porque os contratantes hoje também começaram a enxergar e valorizar esse pessoal que trabalha. Eles estão dando muito mais valor hoje a essas funções do que se dava antigamente. Isso foi uma mudança bacana, viu, Melado? Porque, como você falou, já existe uma consciência humana que nós estávamos deixando um pouco para trás. Outro dia eu vi uma frase que me marcou bastante, dizendo que nós não seremos mais um mundo de competidores, nós seremos um mundo onde nós vamos nos auxiliar. Uns vão ajudar os outros. E eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, pode ser meio utópico, mas acho que é um caminho que a gente possa fazer. Quanto ao nosso sistema de trabalho, ele aumentou bastante, muito pedido de limpeza, muito pedido de sistema de portaria, controlador de acesso. Nós tivemos bastante... Não posso falar aqui para vocês que houve demissão na empresa, porque não houve, tá certo? Graças a Deus, até agora, nós mantivemos as pessoas que estão aqui. Não foi demissão causada pela pandemia. O que nós tivemos de demissão foi causada por falta de trabalho, falta de vontade de trabalhar. Aí é o sistema normal. Olhando pelo lado da pandemia, a empresa teve aí crescimento em questão de contratos, até por conta de ser da Baixada, ser de Santos. A gente teve uma valorização muito grande dos clientes que fazem parte da cidade, enquanto que algumas que não são da cidade não tiveram esse cuidado de entender o nosso público, o nosso povo, né, aqui da Baixada, e aí houve uma diferença que eles não conseguiram negociar e a gente acabou entrando, inclusive, em mais contratos. Então, por conta de ser uma época mais humanizada, onde a gente tem que realmente estar olhando o lado das pessoas, o cuidado com as pessoas, todos os conceitos da pandemia nós tivemos que adotar na empresa e adotamos. Foram mais de 2.000 máscaras compradas, de pano foram mais de 1.600 máscaras de TL, esqueci o produto lá, que é aquela de meio de plástico, nós compramos também. Então, luvas, óculos, que já tem de EPI normal. Todo esse processo, ele veio num processo de emergência, mas já estava adequado. Agora, que a gente vai sair, como o Melhado falou, com mais convicção. Por exemplo, a empresa aqui, não estou vendendo a empresa, mas estou dizendo o nosso exemplo e alguns que aconteceram. Nós procuramos esses meses todos adiantar o salário para evitar as pessoas irem em banco. Nós adiantamos o Vale Transporte para que todos tivessem mais tranquilidade. Houve uma conscientização humana com que é a nossa empresa, é uma empresa humana. Então, a gente tem aprendido muito, eu acho que está valendo, e o mercado, o Rafael, acho que vai ter bastante trabalho pós-pandemia, eu acho que o mercado vai ter que se adequar a novos sistemas, a novos contratos, a novas leis, e até novas oportunidades, né? E isso aí vai ter que trazer para nós benefícios, que é o que a gente espera. Bom, da minha parte aqui, né, eu ouvi atentamente os dois empresários. Já não é fácil ser empresário no Brasil, empreender no Brasil é muito difícil. Num momento como esse, essa dificuldade triplica, quadruplica, quintuplica, não é moleza mesmo. Falando um pouco da realidade que eu tenho vivido, né, por conta do PROCON, por conta dos desafios que se impõem também, eu acho que haverá, sim, muito trabalho pós-pandemia, Quaresma, mas
nós temos também uma concentração grande de demanda durante a pandemia, né? Aliás, antes mesmo da pandemia, já se começou a acionar os órgãos de defesa do consumidor, ali era começo de março ainda, por uma situação pontual que dizia a respeito a um tipo de serviço e a um perfil de consumidor, que era a questão afeta as passagens aéreas, as viagens, e aquilo, num curtíssimo espaço de tempo, se disseminou por toda a sociedade, se multiplicou de várias formas, passando a atingir entretenimento, eventos, contratos, escolas, cursos, academia, enfim, os exemplos não param, né? Os compromissos financeiros, veio lá a suspensão de 60 dias das parcelas, e isso tudo ainda repercute e reflete no dia a dia. O PROCON, em especial, já tinha antes uma possibilidade de atendimento remoto, porque em 2015 nós criamos o site do PROCON de Santos e em 2016 o aplicativo do PROCON de Santos. Eles sempre foram usados, vamos dizer assim, de forma alternativa, subsidiária, né? O grosso mesmo era o atendimento presencial. Por muito tempo no Poupa Tempo, atendimento no posto central, e desde 2017 o atendimento nos postos avançados, 5 postos junto às universidades e um sazonal lá no Concais, que interrompeu, inclusive, o funcionamento no dia 16 de março, a previsão era até 14 ou 20 de abril, quando terminaria a temporada de cruzeiros. Mas, nesse período, o que nós temos feito é recepcionado as reclamações de consumidores pelo portal da Prefeitura, pelo site do PROCON, pelo aplicativo no smartphone, tanto na Apple Store quanto no Google Play Store, e também direcionado a fiscalização para as denúncias envolvendo estabelecimentos. Então, a gente recepciona a reclamação, fiscaliza. A única coisa que está pendente, e isso tem nos preocupado, é a realização das audiências, porque as audiências foram suspensas em final de março, muitas delas já tinham sido redesignadas, reagendadas para segunda quinzena de maio, início agora de junho, a gente estava preparado para voltar fisicamente na segunda-feira, e muitas dessas audiências, então, já tinham sido adiadas, foram novamente adiadas. A nossa ideia é até amanhã, ou mais tardar até o dia 10, na véspera do feriado, finalizar as teleaudiências, porque aí conseguiremos manter, né, o tripé de sustentação do PROCON funcionando, a orientação, a reclamação, a fiscalização e também a conciliação. Hoje, de fato, nos preocupa, até por uma possível demanda reprimida, estas conciliações que não vêm acontecendo, né? Então, na teleaudiência, o conciliador fará do seu ambiente, da sua casa, ou até mesmo do Resolve Aqui, mas o consumidor fará do seu domicílio, enfim, sem precisar se deslocar, sem precisar se expor, e se de toda a situação a gente consegue, né, daquelas situações mais extremas, mais difíceis, tirar um aprendizado e algo de bom, talvez essa reinvenção que todos nós fomos obrigados a fazer, e ainda estamos fazendo, pode render algum fruto positivo também dessa facilidade, dessa familiaridade, dessa praticidade ao consumidor. Talvez a gente tenha, Renato, até respondendo ali a questão das compras, né, como o Xará falou, e para o Melhado também, talvez a gente tenha, nesse momento, o mesmo desafio que foi há 2 décadas atrás, ou um pouco mais, a compra pela internet, né? O código mesmo não fala de compra pela internet, fala de compra à distância, mas em 1990, quando o código foi promulgado, em 91, quando entrou em vigor, e ainda no final dos anos 90, era inimaginável pensar em compra de casa, né? Hoje eu estou aqui, nós estamos conversando, cada um no seu canto, e a gente faz tudo pelo computador. Então, esse faz tudo no sentido de comprar, agora a gente talvez conseguirá fazer muita coisa também, no meu exemplo de PROCON, com as audiências remotas. Acho que essa é uma facilidade e uma praticidade que virá e será bem recepcionada pelos consumidores e também pelos fornecedores. Muito bem. São 7h24, 7h24. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Alfredo Nogueira, que está nos acompanhando. Obrigado, Alfredo, pela participação. O Ezequiel Ferreira também participando. O Ernesto Alonso, mandando um abraço duplo para o Quaresma, os dois Quaresma. O grande Modesto, Éder Modesto, que é da Petrobras, está nos acompanhando. Obrigado, Éder, pela audiência. O Alfredo coloca:
seremos mais humanos e menos humanoides, coloca aqui o Alfredo Nogueira. Agora, Melhado, me fala uma coisa, como é que você vê o futuro? Nós falamos do que nós estamos enfrentando. Vamos falar do futuro. Como é que você entende? Porque já ficou claro que é dito que o mundo não será mais o mesmo como era. Ou seja, muita coisa vem mudando. Como é que você vem avaliando isso? Não na iniciativa privada, eu digo no poder público. O que pode tirar desse ensinamento na nossa região, no Brasil e no mundo, na questão política, dos serviços públicos, da forma de conduzir o processo? Como é que você enxerga isso no futuro, Melhado? Olha, Flávio, eu entendo que as próximas gestões aí que começam agora dia 2021, né, vão ter um trabalho muito grande nessa questão social, na questão de saúde, vão ter que estar mais próximo da população. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa política sobre isso, que inclusive essa questão do corona, ela vem até ajudar quem está hoje no poder público de poder estar mais próximo da população, que acabou se afastando um pouco, e vai ter que estar próximo disso. Essa mudança com relação à saúde, com relação à parte assistencial, ela vai ter que vir forte. Imagina o seguinte, se nós tivermos aí realmente os 5% negativo no PIB, ou como o Delfim Neto escreveu outro dia e falou 7% negativo no PIB, você vai ter vai representar isso basicamente quase 30 milhões de desempregados. Toda vez que você tem uma quantidade grande de desempregados, isso necessariamente vai para o poder público. O plano de saúde particular vai para o SUS, o atendimento, escolas, vai para a escola pública. Então, isso tudo vai para o serviço público. E, por outro lado, se você tiver aí diminuindo a arrecadação, imagine essa conta, né? Você vai ter uma arrecadação menor e um acúmulo de serviço maior, né? Você vai ter uma exigência de serviço maior. Realmente não vai ser fácil aí para as próximas gestões aí equilibrar toda essa situação. Eu entendo bastante complicado. E pior de tudo, né? Se você pegar alguns estudos que a gente tem lido, eles acreditam que talvez 86% da população vai ser contaminado, né? Então, isso vai por mais um ano, ou mais um tempo maior. Quer dizer, na verdade, está se tentando segurar para que todo mundo não fique doente ao mesmo tempo. Mas se você pensar nisso, que todo mundo vai passar por isso, imagine o serviço de saúde público como vai ficar, né? Realmente uma hora de termos gestores aí na cabeça pública, né? Como é que você enxerga isso, Rafael Quaresma, com relação à questão do serviço público para o futuro, daqui pós-pandemia? Qual a tua visão, Rafael? Olha, eu acho que não apenas para a próxima gestão, falando de município, mas vamos colocar isso no âmbito estadual e também, em especial, no âmbito federal. Se a coisa já vinha ruim, com a economia dando pequenos sinais, né, sinais tímidos ali de uma retomada, enfim, de um singelo crescimento, agora, sem dúvida, a gente tem retração, a gente vai ter uma diminuição nesse movimento e o que acaba refletindo diretamente na realidade do Estado, no tamanho do Estado e também, penso eu, na eficiência do Estado. Talvez o Estado se torne ainda mais ineficiente por conta disso. Né? Se a gente pensar em déficit do INSS, Flávio, as coisas já não eram boas, ficarão muito piores. Né? Então, se projeta ali um déficit superior a 277 bilhões. É muita coisa, porque, obviamente, se reflete com a retração da economia, com essa demissão, né, com esse impacto que acaba gerando. Então, são menos pessoas contribuindo, menos valor sendo arrecadado e, por outro lado, você mantém aquela despesa das pessoas, obviamente, que são aposentadas, enfim, pensionistas e que fazem jus a esse recebimento. Então, esse é um aspecto, fazer com que o trabalhador individual, o empresário individual, enfim, tenha acesso a linhas de crédito,
também é importante, não é? Eu me lembro, e eu espero que isso mude verdadeiramente, às vezes em situações excepcionais como essa, mudanças mais enérgicas acabam se tornando realidade, mas você precisa criar mecanismos de fomentar ou de disseminar essa possibilidade de empréstimo de valores a quem mais precisa, né? Quer dizer, você vê que a gente tem, em relação ao auxílio, né, que é prestado, pessoas que recebem que não deveriam receber, outras pessoas que precisam receber e que, por alguma situação, não conseguem acesso ao crédito. Isso é prejudicial, é nocivo. Pensando no empresário individual, enfim, nos empresários de um modo geral, você precisa tornar acessível essas linhas de crédito. Não dá para a gente querer socorrer ou se preocupar em socorrer os grandes, não é? Eu sempre, já falei aqui, falei para você, inclusive, e é uma forma de enxergar essa situação em relação aos bancos. Os bancos precisam colaborar mais e melhor, não é? Não dá para você achar que o banco faz um serviço à altura da população, dos consumidores, dos seus correntistas, num momento como esse, suspendendo o pagamento por 60 dias. E suspendendo o pagamento por 60 dias sem a cobrança de correção monetária, sem atualizar monetariamente o valor, mas cobrando juros. E o que mais pesa na conta do consumidor são juros, não é a atualização monetária. Aliás, hoje fica aqui o desafio para qualquer um atualizar uma dívida de abril para maio, vai ver que a correção deu negativa. Por quê? Porque o índice deu negativo. Então, falar em não cobrar correção, nós teríamos até que devolver dinheiro ao consumidor. Eu quero ver o banco falar que não vai cobrar juros nessa suspensão. Precisa dar sua parcela de contribuição. Vários setores da sociedade, nessa ideia que o Quaresma colocou de junção, de união, vem fazendo ali o seu sacrifício. Todos precisam fazer. E claro que aqueles que podem fazer mais, precisam fazer de forma correspondente. Então, eu acho que o cenário não é promissor, é desafiador, agora dependerá do esforço de todos nós, como e quanto tempo nós levaremos para superar tudo isso. Zé Renato, tem uma pergunta aqui do Silvio, que participa do nosso programa, ele mandou no WhatsApp, você pode mandar pergunta no 991230237, 991230237. O Silvio pergunta aqui o seguinte: as prestadoras de serviço têm sido as grandes vencedoras desse processo em termos de economia? O Silvio pergunta, Zé Renato. Não é que é vencedora em questão de economia. Eu acho que as prestadoras de serviço, elas têm contribuído, as empresas hoje de serviço têm contribuído no país pela evolução, ou melhor, pela não destruição total da economia. Porque elas têm uma facilidade de logística de mão de obra. Elas têm uma facilidade de manter empregos. Você vê que numa crise dessa a gente está mantendo empregos. Por quê? Porque você ajusta o funcionário. Aquele que se afastou, você tem um outro para colocar no lugar. Esse afastado, quando voltar, você encaixa ele em outro determinado local. Então você consegue fazer esse giro, essa logística. Isso tem ajudado muito na economia para não gerar o desemprego. Em 2008, 2010, as empresas de serviços no país seguraram e sustentaram muito para não aumentar o número de desemprego, como o nosso vereador falou, que ele pode girar num número mais alto, as empresas conseguem estabilizar isso. Essa é uma das vantagens das empresas boas, nós estamos com o nosso diretor do PROCON aqui, isso tem que ser importante, as empresas boas de terceirização, porque você sabendo administrar a empresa, fazendo com que a empresa seja sólida, honesta, pagando os salários em dias, fundo de garantia em dia, que eu acho que é o direito do trabalhador, você revelando o lado profissional do sistema, as empresas de terceirização têm muito que contribuir. E ela tem mais ainda a crescer, porque hoje, individualmente, nós vamos ver que agora, no futuro, e isso aqui acho que foi falado por todos, nós vamos ter um problema até de registro de funcionário. A informalidade vai crescer muito daqui por diante, devido ao fato de não se ter giro operacional econômico. Então, nós vamos começar a ter uma informalidade
que também não ajuda, porque o governo também precisa dos valores de impostos, e aí a gente entra num outro campo, de valores de impostos, para que ele possa pagar o funcionalismo público no Brasil inteiro. Nós temos uma máquina estadual, federal, municipal, que está com uma ferida também muito grave, porque hoje você tem um processo econômico, desde os impostos arrecadados até o funcionário hoje, o colaborador, que não vai ser registrado, é um processo aqui que a hora que romper um desses elos, o barulho vai ser muito grande. Falo até um pouquinho mais no processo econômico, que o meu xará aqui, o Rafael, falou, do financiamento dos bancos. Eu acredito que está faltando um pouco mais de empenho, sim. Até porque o governo já estabeleceu algumas coisas e isso não está chegando no pequeno, no médio empresário. A gente já teve reclamações, eu já ouvi de amigos que foram ao banco pegar a normativa do governo e o banco falou, não, nós não temos a do governo, nós temos a nossa. Eu acho que isso não é parcelar. Como acho também que não é só reduzir juros o banco. Ele tinha que entrar com um programa aí de redução por 6 meses, de taxa de banco, de estrutura, sabe? Eu acho que é isso que vai fomentar as pessoas. Porque a nossa crise econômica se desenha, e eu sou um cara positivo, Flávio, você me conhece bem, a nossa crise econômica, ela se desenha para setembro. Quando essas pessoas que foram demitidas agora em março, abril, maio, essas pessoas que estão pegando esse crédito do governo de R$600, isso acabar em julho, agosto, a tendência de setembro é a crise econômica. E nós vamos estar saindo de uma pandemia, meio pandemia, entrando numa crise econômica, que se ela se perdurar por muito tempo, o final do ano se mostra desastroso. Essa é uma preocupação que nós temos que ter. E tudo isso precisa de um ciclo de cooperação, um ciclo de todos. Eu acho que entra governo, entra órgãos públicos, entram bancos, nós precisamos as empresas vão precisar de incentivo financeiro dos bancos, mas precisa também de uma cooperação do governo. Mas o governo também precisa da cooperação das empresas. E isso é que vai fazer crescer. Se esse ciclo quebrar o elo, a dificuldade que já está grande para muita gente, né? Eu tenho ouvido aí de lojas de shopping, é no Brasil todo, é no mundo todo, a gente entende, mas a gente vai ter que, infelizmente eu falo, a gente vai ter que trabalhar primeiro a municipalização, cada cidade vai ter que começar a buscar o seu ciclo de economia para girar, para que isso vá crescendo proporcionalmente. Ninguém consegue subir 10 andares, amigo, sem ter uma escada. Esse é o grande problema. Essa escada precisa ser construída. Você concorda, Melhado? E como é que o Melhado tem uma particularidade, uma peculiaridade, que é a questão do agro, né? O agronegócio aí é aquela, há muitos anos já é a principal mola propulsora do país, e nesse momento de pandemia, sem sombra de dúvidas, é uma das partes mais sensíveis do Brasil, que é a questão da alimentação, que é a questão da plantação, para poder chegar a esse produto para o brasileiro, principalmente nos dias de hoje. Quer dizer, a grande mola está sendo o grande propulsor nesse momento da pandemia, que é o agro, né, Melhado? Eu, ouvindo os dois ilustres convidados, eu fico juntando, quer dizer, eu vou tentar ser conciso nas minhas colocações. Hoje o BNDES, ontem o BNDES liberou linha de crédito com juros de 3,65 ao ano através de bancos particulares. Só que quem vai assumir o risco é o banco particular. Então, o que ele te pede de garantia para que você consiga o empréstimo, eu estava conversando com algumas pessoas, se ele der toda aquela garantia, não precisa do empréstimo. Então, isso é um fato. Essa que é uma questão, quer dizer, complicada. Você precisa garantir 3 milhões para tirar 300 mil, 200 mil como capital de giro ou folha, então, para poder pegar esse tipo de juros ao ano. E o outro lado, Flávio, eu tenho conversado, eu faço parte da Associação Brasileira de Produtores de Leite, e eu nunca vi e não tenho visto uma crise tão grande na questão de falta de leite. Por quê?
Porque o milho, a soja, todo o alimento, a ração que é dada ao gado, ela é uma ração cotada em dólar, porque a gente está no mercado lá fora. O dólar, na altura que está, os produtores não estão conseguindo comprar a ração para o gado. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão colocando o gado no pasto, solta no pasto, para de tirar leite e solta ao pasto, porque ele não consegue manter o gado em confinamento para tirar a quantidade de leite que precisava tirar. Então, nós vamos ter aí uma falta de abastecimento de leite. Estou falando de leite, que é uma área que eu conheço um pouco mais. Uma falta de abastecimento de leite muito grande. E aí, juntando o que o Zé Renato bem colocou, que aí, Renato, a única coisa que eu discordo de você é que eu acho que essa pandemia não para em setembro. Eu acho que nós vamos andar aí, basicamente, por mais um ano com essa situação. Mas todos aqueles acordos que foram feitos com o governo de não demissão, de afastamento voluntário, de acordos feitos sobre licenças não remuneradas, elas terminam em agosto. E aí esse pessoal volta. Eles têm mais 1 ou 2 meses, ou 3 meses, depende de quanto tempo ficou afastado, de garantia no emprego. Só que quando ele voltar, é aí que a coisa vai começar. Nós vamos ter um efeito cadeia aqui no próximo ano muito complicado. Então, olha só, é um cenário que, por mais otimista que a gente queira ser, é um cenário nebuloso e difícil de desenhar. Nós estamos fazendo conta aqui, né, de tudo para poder caminhar. Mas se nós começarmos a ter a falta de abastecimento do que está vindo do agro, né? E que pese a nossa ministra Tereza Cristina falar que fechamos mais um acordo com a China, mais um acordo com isso. Mas esses acordos com a China vão beneficiar o grande produtor, como o doutor Rafael Quaresma falou. Quer dizer, a gente vai beneficiar o grande produtor. O pequeno, aquele que gera 10 empregos, 15 empregos, 20 empregos no agronegócio, esse não vai chegar a exportar para a China. Ele não vai chegar a exportar para outros países do mundo. Ele vai suprir o que a gente come aqui. Tanto é que o que nós comemos boa parte vem da agricultura familiar. E essa agricultura familiar, ela está parando. Ela está parando. Então, assim, nós vamos entrar aí nessa questão de desemprego, falta de arrecadação, a doença continuando e começar a ter falta de abastecimento. Posso estar sendo não otimista, mas é um... Não, está sendo realista, né? A gente precisa, na verdade, a gente pode ser otimista, mas a gente não pode ser ingênuo. Nós temos que começar a trabalhar agora, e o governo precisa trabalhar junto com as empresas. Eu acho que essa participação, Estado, empresário, nós temos que sentar. Eu acho que foi o Zé Renato que falou no começo. Ou a gente senta e faz um conselho, né? Voltar aqueles conselhos que tinham na cidade do interior antigamente, que sentava o gerente do banco, o dono do cartório, o delegado, todo mundo. Ou a gente senta e começa a reorganizar, ou realmente vai ficar difícil. A única coisa, Rafael, que você colocou que o problema é muito maior no Estado ou no governo federal, mas no governo federal não pega corona. Né? Eu sou meio municipalista, quem pega corona é aqui. É na roça, é aqui que a gente vai pegar corona, é aqui que nós vamos ter problema de internação. É verdade. Lá não, lá ele está andando de cavalo, fazendo bonito de domingo, mas aqui é que nós estamos passando dificuldade. Né? Então, 19 horas e... Pode concluir, Melhor, desculpa. Pode concluir, não, desculpa. Dizer o seguinte, que nós começamos a pensar, muitas vezes, que lógico, é a tendência de nós olharmos o que está próximo, que são as lojas, os restaurantes e tudo mais. Mas eu, até por força de algumas coisas que a gente realiza, eu acabo andando na roça. E eu estou vendo essa agricultura familiar parando. E isso é preocupante. É verdade. 19 horas e 44 minutos, 16 minutos para as 8 da noite, nesse bate-papo aqui nesta quinta-feira, hoje com o Zé Renato Quaresma, futuro presidente do Santos Futebol Clube, que gentilmente participa aqui do nosso programa. A participação aqui do Rafael Quaresma, que até então disse que era santista, mas com essa camisa verde aí declara o seu amor ao Palmeiras. E a participação também aqui do nosso comentarista Marco Melhado. Rafael, pode tirar a foto agora, que agora está todo mundo bonito, viu? Porque eu estava escuro aqui, o pessoal estava metendo um pau que estava escuro. Agora a foto ficou mais clara aqui, né? Agora chegou luz aqui. É que eu resolvi pagar a luz hoje, e só religar agora a luz.
então não tinha luz aqui. Mas como é que eles cortaram a luz se a Aniel baixou a resolução lá que não pode cortar? Não sei. Pode cortar, mas não pode cortar. Mas acabei. Vamos explicar então isso aí, Rafael, na sequência. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Jorge Saad Neto, que está nos acompanhando. Obrigado, Jorge, pela audiência e pelo carinho. A participação também aqui do Leandro Ribeiro, que também entrou aqui participando do programa. Boa noite a todos aí. O Alfredo Nogueira complementa o seguinte: no segmento condominial, as demissões foram inexpressivas, diz aqui o Alfredo Nogueira. Para não dizer zeradas. Aqui, então, é um segmento na área de prestação de serviço. Não é à toa que o Zé Renato já está aí na 13ª empresa da holding dele aí, por isso que ele vai ter tempo de poder cuidar do Santos Futebol Clube nessa pandemia. Mas o melhado caiu aí, tá vendo? A gente estava falando de energia aí, ó, o problema lá no Vale do Ribeira é o problema de energia lá. Mas, Rafael Quaresma, brincadeiras à parte, como é que é essa questão de energia aí? Realmente, o consumidor está garantido o direito dele de não ter corte de energia, é isso? Energia, luz e água, Rafael? Na verdade, a questão da água não tem a mesma abrangência que a energia, né? Porque a resolução da ANEEL impede, de fato, não para todos os consumidores, há aquela distinção entre o consumidor residencial ou pessoa física, vamos colocar assim, e o consumidor que é empresa ou pessoa jurídica, esses não estariam abarcados pela normativa. Mas nesse momento, que é um momento excepcional, a interpretação devia ser extensiva e não restritiva, né? Então, devia também colocar empresas. O Zé Renato comentou, né, de loja de shopping, a gente sabe de tantos outros comércios que foram severamente impactados, segmentos que foram muito atingidos, né? Vamos pegar hotel, essa parte de lazer, viagem, turismo, eles foram os primeiros a sentir e muito provavelmente serão os últimos, né? Até falando um pouco do que chega no PROCON, a gente respondeu à dúvida de consumidor sobre compra de pacote para o final do ano, né? Estavam quase que dando ali uma viagem para Cancún para a consumidora, só que não tinha direito à remarcação. Então, quer dizer, é um risco muito alto, né? Quem que vai, nesse cenário, comprar uma viagem para o Réveillon no final do ano? É difícil. Você comprou, Rafael, não? Você comprou, não? Eu não comprei, olha, por sorte, eu viajei em 2017, 2018, 2019, esse ano eu não tinha nenhuma viagem programada, então não me estressei por isso, mas tenho ajudado muitos consumidores que já tinham essas viagens marcadas e que estão reagendando, remarcando, ou em última análise até cancelando e recebendo no prazo estabelecido pela medida provisória, em até 12 meses, os valores por eles dispendidos. Estranho que na semana passada eu estava passando ali no canal 1, ali no José Menino, e você estava me falando que estava para fazer uma surpresa para a esposa que ia passar o ano novo na Cidade de Luz. Então não é fato isso? Você não falou isso para a esposa? A luz é aqui, olha lá como está iluminado aqui. O meu fundo é um dos mais iluminados. A Cidade de Luz agora é aqui, Flávio. Parabéns, pelo amor de Deus. Que coisa, hein? Que cenário que a gente vive. É aqui, verdade. A Cidade de Luz aqui agora. Tá. Zé Renato, vamos falar um pouco de esporte. Como é que está a questão do Santos Futebol Clube? Na verdade, o futebol deve voltar aí, Zé Renato, agora em julho, as atividades? Não. Como é que está a previsão em termos de futebol, Zé Renato? Antes de responder a sua pergunta, colocando ali para o Melhado, que realmente eu não quis ser tão pessimista, Melhado, mas realmente eu acho que esse Covid vai um pouco mais, ele vai afetar bastante até o final do ano, mas a gente sabe que, e eu que trabalho com mão de obra direto, né, a gente sabe que a gente tem que contornar. Mas eu acho que ele vai ser superado pela crise financeira. A crise financeira, eu acho que ela vai vir um pouco mais agravante. Essa foi uma colocação, mas eu também acho que ele vai puxar um pouco mais. O futebol, Flávio, eu tenho conversado aí com alguns amigos do meio do futebol, até treinadores, jogadores, está todo mundo apreensivo, porque não tem datas. Você tem 3, 4 campeonatos agora para correrem, que era o ano todo, e agora eles vão ter que ser resumidos em 6 meses. E dentro desse aspecto, o aspecto humano do atleta também, que tem família, que vai entrar em campo preocupado, você tem um aspecto dos estádios, provavelmente até o final do ano, não ter público, você tem um aspecto da televisão ter perdido muita visibilidade, e vai perder visibilidade para a questão de o esporte, ele, de uma forma geral, ele chama muito público para a TV, por isso que ele tem esses patrocinadores imensos com valores aí bilionários no mundo do esporte,
mas que está perdendo tudo isso também. Então vão ter que se recriar, vão ter que se refazer, vão ter que buscar medidas de atletas mais baratos nos clubes, em todos os esportes. Alguns clubes da capital vão perder seus estádios porque não pagam, isso é uma realidade também. Vão ser clubes que dizem ser campeões mundiais, mas que vão perder estádio, vai ficar feio, né? Sabe que é o clube que eu estou falando, né? O Santana, o Flávio. Sim. Então, mas vai ser difícil para todo mundo. Voltando para o sério, vai ser difícil para todo mundo. Acho que voltando a essa palavra, é um grande aprendizado para nós humanos, essa mudança, essa modificação, porque até o entretenimento, como você falou, o Rafael cancelou a viagem dele para a Cidade da Luz. Entendeu? Porque nem luz lá vai ter, vão reduzir a luz lá. É verdade, tem razão. Só aproveitando o que o Quaresma falou, eu não sei se ele acompanhou, vocês viram, mas hoje parece que a equipe, né, a comissão técnica do Goiás fez o teste nos jogadores, ficou espantado ali com o resultado de positivo que deu, né? Então, da quantidade de gente infectada. E pela manhã eu vi uma notícia falando do próprio SESI, que tem tradição no esporte, em especial no vôlei, e também ali, né, descontinuaram, vamos dizer assim, a equipe. Então, quer dizer, é um reflexo não só no futebol. Se é ruim para o futebol, imagina para os outros, então, que já não tinham espaço e a evidência, né, que o futebol tinha. Então, é muito complicado. É verdade. Deixa eu mandar um abraço pro Jorge Saad, que ele falou assim, time forte hoje aí. Obrigado, viu, Jorge? E olha, e o melhor jogador do mundo, porque ele é português, e aí a gente poderia desconsiderar, está nos prestigiando aqui no Sem Pauta, e está falando, saudações aos meus amigos participantes do Sem Pauta, abraços paternos, José Augusto do Rosário, ele que é da Ilha da Madeira, ele é um jogador considerado melhor, ele falou para mim, ele é melhor que o CR7. Na época dele, o Zé Augusto, quando jogava, porque o Zé Augusto, ele é bom de salão, porque ele é pé de valsa, ele é paneleiro, porque é surfista, e jogador de futebol. E diz que é melhor que o CR7. Brincadeira, não? Zé Renato, tem que contratar ele e levar para o Santos, viu? Os veteranos lá. Grande Zé Augusto, um grande abraço. Obrigado, viu, Zé Augusto, pela participação aí. Milhado, me fala uma coisa. A questão dos alimentos, a gente tem percebido nos supermercados que tem tido uma alta dos alimentos, né? Os produtos em geral, não vou falar só alimentos, os produtos em geral. Você vai ao supermercado hoje, o Rafael acho que deve ter acompanhado esse processo, Zé Renato. Zé Renato não vai ao supermercado, não é a praia dele. Ele manda comprar. E aí o Rafael consegue fiscalizar. Realmente, o produto no campo teve esse aumento realmente, Melhado? Do queijo, do leite, da carne, do produto? Teve esse aumento, Melhado? Porque no supermercado o aumento ocorreu. Sabe por que está ocorrendo, Flávio? Porque assim, a maior parte dos produtos, isso no meu ponto de vista, a maior parte dos produtos que são perecíveis, o supermercado parou de comprar em grande estoque, porque ele não sabe se ele vai vender. Então, aquilo que você entregava, sei lá, 1.000 quilos de queijo numa segunda-feira, porque o supermercado sabia que durante 10 dias ele ia vender 1.000 quilos, agora ele está pegando 100 quilos por semana, por dia. Então, você aumentou o delivery, você aumentou o custo da entrega, do transporte e tudo mais. E isso as empresas estão repassando, mas isso não vem para o campo. Isso não vem para o campo. O campo continua a mesma coisa. Tanto é que a parada do leite foi porque houve um movimento das grandes indústrias de leite jogando o leite que estava mais ou menos R$ 1,40 para o produtor, R$ 1,35, R$ 1,30, jogando para 85 centavos. E aí os produtores realmente não suportaram. Então, esse aumento não está chegando aqui nessa ponta. O aumento está lá do outro lado, porque os estoques estão diminuindo. Os estoques, com certeza, nesses supermercados estão diminuindo. Muito bem. Agora, é interessante como é o ser humano, né? O ser humano, ele, quando você intitula, você dá o nome a ele, e se ele não questiona, ele confirma. O Zé Augusto está me corrigindo aqui, o Zé Augusto do Rosário. Ele me corrigiu da seguinte maneira: Madeira não, é Cabo Verde. Então ele corrigiu o local, porém ele é melhor que o CR7. Deu para entender? Ele só corrigiu o local. Ele não é da Ilha da Madeira, é do Cabo Verde, mas ele é melhor que o CR7. Mas, Rafael, me fala aí, o que você poderia dizer aí aos nossos internautas? Quais são as principais dicas nesse momento em termos de negociação? Rafael, o que negociar?
Quando deve negociar? O que é bom negociar nesse momento, Rafael? A pessoa na condição de consumidor. Bom, toda negociação é sempre bem-vinda e nesse período que a gente vive, nessa turbulência que a gente atravessa, o diálogo franco entre as partes é a melhor alternativa, não é? Quer dizer, até mesmo a utilização de via administrativa, a judicialização de questão, não vem se mostrando como uma solução adequada, né? Quer dizer, quando a gente fala aqui na judicialização, Flávio, você tem, por exemplo, no Tribunal de Justiça, não vou nem falar do de São Paulo, mas o dado que eu tenho do Rio de Janeiro, uma multiplicação de casos, não é? de processos ali. Então, você tem, de certa forma, a justiça já sobrecarregada. Você tem uma diversidade de entendimentos. A gente levar para a questão das escolas, tem julgados favoráveis aos consumidores, tem julgados favoráveis às escolas, de tal modo que esse diálogo, essa negociação, sempre é a melhor alternativa. E aí, o que você vai negociar, o que você vai expor? A tua necessidade ali, de uma forma muito franca, muito objetiva, não é? O que muitas vezes inviabiliza o acordo, a conciliação, é a falta de transparência de ambas as partes. Então, também nesse aspecto que a gente fala para a escola, mas vale para a compra online, não é? Hoje ainda eu recebi, aí veio direto no meu celular, uma dúvida de consumidor que tinha finalizado a compra e depois foi surpreendido com o valor do frete. O frete deve ser informado previamente ao consumidor, deve fazer parte da tela inicial, já no cálculo, quando ele coloca o seu CEP, enfim. Então, situações como essa, que tentam camuflar, induzir a erro ou maquiar informações que são relevantes, agravam uma situação que já não está fácil. Melhado falou da questão do preço, segunda-feira a gente foi fiscalizar mercado, era uma denúncia pontual também de leite, mas a gente ainda se deparou com carne pré-moída, o que não pode acontecer. Então, veja que aquilo, às vezes, que você acha que está resolvido, volta e meia, acontece de novo. Aumentou a produção de leite, Melhado, nesse período ou não? E de queijo? Não, ainda não. Não, ainda não. Muito bem. Tá. Ô, Zé Renato, qual foi a última vez que você foi no supermercado? Semana passada. Eu adoro quando a pessoa dá risada. Eu adoro quando a pessoa dá risada. Semana passada. Se você me perguntasse isso antes da pandemia, eu não ia saber responder. Agora, na pandemia, toda semana eu fui no mercado. Eu ia buscar aqui quando o James foi chamado. Ô, Zé Renato, nós estamos falando dessa questão de negociação. Como é que você tem administrado isso junto ao teu negócio? Porque, obviamente, é uma prestação de serviço, existe uma necessidade, mas, obviamente, tem uma ou outra situação que, às vezes, uma empresa, um condomínio tenha dificuldade. Como é que tem sido o trato nesse sentido, Zé Renato? Olha, o Rafael colocou muito bem. Tudo que é negociado é muito melhor de ser resolvido. Nós temos aqui alguns condomínios que realmente estão meio que estrangulados com a parte de condomínio, devido lá ao não pagamento. A gente dividiu isso em 3, 4 vezes para cada um. A gente está fazendo acordo com os condomínios na questão de data de pagamento. Não deu para pagar dia 2, posso pagar dia 12? Pode pagar dia 12. Dá para fazer a divisão? Dá para fazer a divisão. Essas negociações, elas têm ajudado muito. Agora, eu queria só fazer uma colocação em cima da academia. Eu tenho lá a academia, e isso também foi um ponto onde eu tive que negociar bastante. A parte de aluguel, a parte de estrutura, os alunos que estão lá. Então, imediatamente, quando começou... Move. Aí o Move, isso. E o Move. Imediatamente, quando a gente começou com o processo em 20 de março, nós já passamos um comunicado para todos os alunos que o tempo que ficasse fechado, quem continuar pagando, vai ter isso no final do contrato prolongado pelo mesmo período. Eu acho que esses esclarecimentos que você faz ao consumidor, ele é essencial para a relação que você tem. É um pouco diferente da relação do Melhado lá com a parte de produtor, mas o produtor, para ele fazer as coisas, ele também precisa estar esclarecido. Eu acho que esse esclarecimento é que tem que partir das pessoas que estão à frente. Muitas vezes, faltando esse esclarecimento, as pessoas que precisam disso, elas entram em pânico. Esse é um processo que a gente tem visto muito. Acho que o Rafael, então, deve pegar isso todo dia lá de centenas. A gente precisa levar esse o procedimento. Olha, mas eu não quero mais, está aqui teu dinheiro de volta. Isso tem que ser feito. Já foi feito na academia.
Nós tivemos agora uma pessoa que há 2 meses atrás falou, eu fiquei com esses 2 meses, mas não aguento pagar na frente, como é que eu fiz com isso? Pega seu dinheiro de volta. Eu acho que essa relação, ela vai ter que ser mais forte, não agora, mas daqui a 6 meses eu tenho certeza, quando essa pessoa retomar a parte econômica dela, ela volta para a academia pela relação que teve e pela consideração. Então, isso não sou eu que estou fazendo, eu acho que tem que ser um procedimento nosso. As empresas deveriam fazer isso. Eu só quis dar isso como exemplo, porque a pessoa falou isso para a gente. Falou assim, olha, gente, eu não imaginava que isso pudesse acontecer, mas vocês estão de parabéns. Então, e tem várias pessoas fazendo isso também. Muito legal. Parabéns pela iniciativa. Melhado, como é que é isso no campo? A questão da negociação, existe isso muito? A dependência do auxílio emergencial de R$600, como é que tem sido isso no campo? Eu falo no campo porque você tem uma relação com o campo, das suas fazendas aí que tem no interior do estado, Vale do Ribeira, Goiás, Paraná. Então você consegue fazer um apanhado disso aí. Não, as negociações ocorreram, mas amanhã a Receita Federal está atrás de mim. Mas o que acontece é que você conseguiu negociar com o fornecedor de alimento para os animais, você conseguiu realmente entrar num acordo do que fazer, de parcelamento, de mudança. Isso tudo foi feito, mesmo o medicamento e tudo, a gente conseguiu conversar. Na verdade, uniu. Não tem outra saída, né? Você quer que eu continue comprando, o outro quer que você continue vendendo, então realmente teve que negociar e tudo foi acertado. Está andando. A gente tem conseguido colocar em pé e ainda, como o Zé Renato bem colocou, na verdade a gente até chegou a contratar pessoas agora nesse período para que a gente pudesse andar com isso. Dá para falar, Quaresma, o Rafael, às 20h01, daqui a pouco estamos chegando ao final do programa, sobre o decreto aí. Como é que foi essa questão do decreto, que é importante aí para as pessoas com relação a isso que o PROCON acabou destacando aqui na cidade de Santos, Rafael? Bom, ali foi, na verdade, uma atualização do entendimento. Você se refere à orientação administrativa das escolas, é isso? Isso, das escolas. Escolas particulares, ali, as escolas particulares, deixando de lado, por hora, o ensino superior, né? Falando do ensino infantil, fundamental e médio. No início, acho que, se não foi o primeiro, um dos primeiros órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o PROCON de Santos sinalizou que a mudança da forma pela qual o serviço seria prestado, que era uma necessidade, né? Não era uma vontade nem da escola, nem dos alunos, aquilo por si só não autorizaria uma suspensão, um pagamento, um abatimento proporcional do preço, mas a gente sabe também que essa postergação, essa prorrogação da situação e a sua indefinição acaba desgastando por demais as partes. O que a gente ali pontuou é a possibilidade do desconto por liberalidade da escola, analisando individualmente a realidade de cada pai, de cada família. A outra possibilidade, o desconto com base em eventual economia gerada pela escola. Aqui, mais do que nunca, a transparência é necessária, porque a gente não pode enxergar apenas uma economia. Pode ser que, se por um lado houve economia, por outro, houve a contratação de novos gastos, né? Então, despesas que não estavam previstas foram contraídas por essa situação. Tem que colocar isso às claras também para os pais. E no ensino fundamental, nas séries iniciais, essa substituição do professor ou do auxiliar por um adulto, por um responsável, impede que a prestação de serviço seja entregue, totalmente pela escola. Precisa, então, analisar uma possibilidade de abatimento do preço. A gente baixou essa orientação para as escolas de Santos e temos conversado e recepcionado essas reclamações. Muito bem. Melhado, você hoje é vereador na cidade de Pedro Toledo, candidato à reeleição ou você pensa em disputar o executivo, Melhado? Eu coloquei meu nome à disposição do partido para disputar o executivo. O executivo. Muito bem. Então, aí podemos ter aí um futuro prefeito batendo um papo conosco aqui nesta noite de quinta-feira. Temos um futuro prefeito e um futuro presidente, Zé Renato? É isso que eu estou falando? Eu só não sei o que o Rafael vai ser, mas eu tenho aqui um futuro prefeito e um futuro presidente do Santos Futebol Clube. Ou estou equivocado, Zé Renato? Como é Quaresma, a gente pode dividir as funções aqui, eu e o Rafa. Senti que já fez o convite. Não, mas palmeirense pode votar lá no Santos, palmeirense? Palmeirense, você sabe que eu sou santista.
A camisa é o quê? A camisa é branca e preta, essa camisa aí, Rafael? Ou tô daltônico? Ah, é verde, é um verde escuro. Eu tenho esse verde escuro, tem aquele verde mais fluorescente e o verde bandeira. Tem tudo que é verde aqui no Procon. Mas vamos ao que interessa, Zé Renato. Há a intenção de disputar a presença do Santos no final do ano? Olha, Flávio, meu nome tá bem ventilado, a gente tem conversado aí com alguns outros candidatos. Eu acho que mais do que a gente ter um nome, a gente precisa de grupos, a gente precisa de pessoas se juntando, não só para o futebol, eu acho que na política também, como o Melhado falou, eu acho que na política a gente está precisando, ao invés de dividir, somar, buscar cabeças pensantes para se dividir. É um processo tão amplo que a gente tem na mão, a logística de todo esse processo político, de futebol, de política partidária, ele é tão amplo que você precisa ter gente boa. A gente a gente vê hoje uma defasagem muito grande do poder público, e eu acredito que também por falta de pessoas capacitadas dentro desse processo. Então hoje falta, e as pessoas boas, elas vão ter que novamente voltar, porque elas se afastam desses locais com medo de ter nome envolvido e tudo mais. Então eu estou no Santos, eu não penso em presidência, eu penso em compor um grupo bom, um grupo forte, que possa alavancar o clube. O clube precisa muito disso, vai entrar o ano aí com uma defasagem de quase 80 milhões, acredito eu, entre salários, entre dívida de FIFA, entre atrasos, e isso tudo, uma pessoa só não vai estar resolvendo, porque são muitos problemas. Então, eu coloco meu nome à disposição, já coloquei, mas não é o que se tiver um grupo muito forte, eu abro mão, já coloquei isso em lives também, eu abro mão para que a gente possa trabalhar todos juntos. Isso eu acho, hoje em dia, mais importante. Muito bem, então falamos do projeto do Melhado para 2021, falamos do projeto do Zé Renato para 2021 e o projeto do Rafael para 2021. Ficou faltando. Olha, eu estou sem projeto para 2021. Animador isso, hein, Rafael? Às 8h06 da noite, animador isso, hein, Zé Renato Melhado? Ouvir isso numa quinta-feira à noite é sensacional. Ele é assim. Não, isso é a simplicidade dele. O projeto dele é maior do que o nosso. Ele está escondendo, Trabalho com o Rafael. Eu estou vivendo um dia de cada vez, já estou no efeito da pandemia aqui. Deixa as coisas voltarem. Espera aí, Rafael, fala, Melhado. O trabalho que o Rafael vem exercendo no Procon, ele é nome para qualquer cargo dentro do poder público. Lógico, todo mundo sabe disso. Ele escondeu ali bem, né? Escondeu bem. Deixaria ali muito trabalho, mas eu agradeço demais, sempre a lembrança aí, tá joia? Tá. Faz uma colocação, Melhado. Você vai fazer uma colocação. O Zé Renato falou, e é que a gente vai sofrer perante tudo isso, mas quem está colocando o nome por algum cargo dentro de um grupo, dentro da política, nós estamos vivendo essa questão dessa amor e ódio, ou você é a favor ou você é contrário. Verdade. Isso é muito complicado. A gente está passando em um momento difícil. Se quem está hoje na liderança não começar a conversar diferente, o povo está tomando gosto dessa situação, dessa pseudo-briga, né? E isso está indo para todos os campos. É muito complicado rachar o país num momento desse, né? Infelizmente, eu acho... Pois não, Zé Renato, por favor. Eu vou lançar uma ideia aqui que para o Rafael vai ser boa e para o Melhado, então, acho que no futuro, ele falou que hoje a gente compra até casa pela internet, eu acho que no futuro bem próximo a gente vai ter o Procon de fake news. Olha, as reclamações vão ser municipais, estaduais, porque vai ser tanta coisa que isso fomenta, que o Melhado falou, fomenta de todos os lados, né? Polarizações e brigas sem precedentes. Nós já estouramos o tempo aqui, mas vamos continuar mais 5 minutinhos aqui. Quer complementar, Melhado? Porque eu tenho uma posição com relação a essa questão da fake news. Quer complementar, Melhado? Não, que as pessoas não têm a mínima noção do que pode estar atingindo, né? Você atingindo um empresário, você atingindo um pai de família, você atingindo... perdeu-se o sentido, né? Atrás do computador, fazendo o que quer. E nós vamos parar com isso. Não dá para continuar. É isso aí. Nós estamos falando trabalhando sério nisso. Isso é verdade. Nós estamos falando de fake news da questão da política como um todo. Temos a CPMI que está em curso.
essa CPMI aí terá desdobramentos sérios. Eu assisti uma entrevista do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com o Pedro Bial, e realmente me surpreendeu o posicionamento dele. Para quem não assistiu, vale a pena, porque é um posicionamento muito diferente daquilo que o presidente tem trabalhado nele. Ele é um baiano, uma pessoa simpática, mas ele está muito retilíneo naquilo que ele imagina, independente de posicionamento. Mas eu quero lembrar que essa questão das fake news, que ela é muito grave, e não podemos nunca esquecer de um caso dramático, que foi um caso muito triste na região, que levou à morte de uma moça na cidade do Guarujá, quando Fabiana. ela foi confundida... Desculpa? Fabiana, né? A Fabiana. Obrigado, Rafael. Quando ela foi confundida com uma suposta mulher que sequestrava, acho que no Rio de Janeiro, aí identificaram a foto pela rede social, e aí, infelizmente, lincharam a moça e ela veio a óbito. Eu acho que... E o que foi isso? Foi uma fake news, né? Que achou que era ela e não era. Então, eu acho que essa fake news, como o Zé Renato abordou, o Melhado, né, o Rafael lembrando, eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente ter esse PROCON mesmo, tem que ter essa condição de uma ação rápida para isso acabar, porque a fake news está tendo uma proporção tão grande que ela está engolindo, de uma certa maneira, a mídia séria, a mídia que leva a informação correta, né? Porque a fake news ela tem tido uma proporção assim que você não está conseguindo ter controle. Realmente não se tem controle hoje no país em relação... No mundo, no país não. No mundo em relação à questão das fake news. Rafael, quer complementar? Como é que você pensa isso aí? Eu concordo. Não, rapidamente só, mas eu concordo com isso. Talvez o que falte, Flávio, é justamente as pessoas saberem da responsabilidade que tem, não só o efeito que gera, como disse o Melhado, né? Então, essa questão de se destruir o pai de família, a imagem, a reputação, coisa que você, às vezes, leva uma vida inteira para construir e, sei lá, em poucos segundos, você põe tudo a perder. Quer dizer, você não, alguém que está mal intencionado ou com interesses escusos ali por conta disso. Não é só agora esse episódio do fake news. Essa responsabilidade, ela precisa ser mais trabalhada, né? As pessoas precisam se lembrar que por detrás aqui do monitor, como a gente está, das redes sociais, existe uma pessoa com CPF, um CNPJ, enfim, uma pessoa real que responde pelos dados. Não é porque você muda a forma, mas eu atingi de outra maneira ou eletronicamente. Bom, você também tem legislação para isso. Então, o que me parece é que muitas pessoas, por desconhecerem, acham que se trata de uma terra de ninguém ali. O ambiente virtual não tem lei. E, ao contrário, o ambiente virtual tem lei e tem leis severas, porque já foram criadas justamente para tentar frear tudo isso. Agora, você bem colocou, Flávio, não é um luxo do Brasil, não é uma situação nossa. Essa questão é legal. A disseminação da informação ela é muito positiva para orientar, mas ela também pode ser muito negativa para destruir. A gente precisa escolher e depurar o que a gente recebe e analisar e não sair também disseminando, né, reproduzindo isso à torta e à direita. É verdade. Essa situação, nós estamos falando de fake news, mas também a importância da informação correta, de checar os fatos, né? Teve um caso que também nós lembramos, o Melhado já era nascido, o Zé Renato, o Rafael, eu não era nascido nessa época, mas em 1994 tivemos o caso da Escola Base, em São Paulo, que foi uma repercussão também que, infelizmente, né, acabou uma suposta ação lá de exploração infantil, e aí depois se comprovou que não teve, mas acabou com a escola, levou à morte parte da família, realmente destruiu aquela família, e depois chegou-se à conclusão que não tinha ocorrido. Isso em 1994, que foi o caso, não foi uma fake news, mas a questão de checar a informação, né? Então, isso é muito importante. Hoje, então, esse acesso muito rápido também pode levar aí a ter problemas sérios com relação a isso. Então, acho que a gente pensa em melhorar com relação a isso. Olha, são 8 horas e 13 minutos, estamos chegando ao final do programa. Melhado, por favor, vamos lá. É rapidinho. E a outra situação que eu acho que está levando essa questão da informática, não da informática, mas desse tipo de comunicação, é o desrespeito a todas as nossas instituições. Nós somos operador do direito, Rafael, e a gente estudou e cresceu lá dentro da faculdade tendo respeito aos ministros do STF, queira ou não, se ele está fazendo errado ou certo, a discussão é em outro campo. Mas hoje as pessoas estão tratando esses ministros como se fosse um vizinho dele ali. Olha, pior que um vizinho, né?
Às vezes perdeu todo o respeito. E a liturgia do cargo, né, Melhado? Começa a perder o respeito. Oi? A liturgia do cargo, né? Realmente falta esse respeito. Muito bem, estamos chegando ao final do programa. Queria agradecer aqui às 8 horas e 14 minutos o Zé Renato Quaresma, que é diretor da Embrapes e da YouMove, que gentilmente participou do nosso programa. Presidente, obrigado pela oportunidade. Um abraço, até a próxima aí. Boa semana, viu, Zé Renato? Eu que agradeço e quero futuramente tomar um café lá no gabinete do Marco Melhado e participar do projeto do Rafael Quaresma, que é grandiosíssimo, que eu estou sabendo. Boa noite a todos, obrigado. Ô Zé Renato, sem fazer uma fake news, depois faz uma selfie quando você for no supermercado e manda pra gente. Aí a gente publica aqui no Sem Pauta, tá bom, Zé Renato? Acho que eu vou ter que passar hoje lá, viu? Um abraço. Rafael Quaresma, obrigado pela oportunidade, um abraço, até a próxima, viu, Rafael? Valeu, Flávio, eu que agradeço. É uma alegria participar, o programa nota 1000 aqui, demais. Um abração para o Zé Renato, para ti, para o Melhado. Muito legal, muito contente em participar. 0800 779-0151, Disque Consumidor. E agora, em tempos de pandemia, utilize o e-mail procon@santos.sp.gov.br. Site no portal da Prefeitura e aplicativo nos smartphones. Obrigado, viu? Marco Melhado, obrigado pela oportunidade. Um abraço até a próxima. Você está aí na fazenda, em Toledo, não? Agora Estou em Pedro de Toledo. Eu ia até tomar um copo de leite, mas distorceram tomar um copo de leite, então nem vou fazer isso, porque não pode, né? A população agora do mal acha que tomar copo de leite é coisa ruim. Então, olha, um abraço a todos. Ninguém tá... Rafael, obrigado. Quero agradecer em público. Eu precisei de você esse tempo atrás, me atendeu prontamente. Renato, Flávio, é um prazer estar com vocês. Um grande abraço, vocês são os amigos. Ninguém está nos ouvindo aqui, viu, Rafael e Zé Renato? Mas a fazenda dele é uma bela fazenda lá, ele me levou no escritório lá, o escritório dele não tem divisórias de vidro, que você vai vendo o que está acontecendo do outro lado, fez uma mesa de queijo lá, depois foi lá no laticínio, negócio sensacional, de primeiro mundo lá, viu, Rafael? Pode ir lá visitar, Zé Renato. Grande lá, que eu não sei como é que chama o final da internet lá, viu? Não, tem L ponto. Tem L ponto, viu, Zé Renato? Tem L ponto lá, ele passa as coordenadas e dá para poder pousar lá. Eu sei que o Zé Renato não tem um Robson 22, porque é muito pequeno, mas o seu, Zé Renato, acho que consegue aportar lá no L ponto dele lá. Melhado, obrigado pela oportunidade, viu? Um abraço, até a próxima. Muito bem, Marco, o Marco que fez as operações aí, Marco, obrigado pela participação. Voltaremos amanhã é o dia delas, né? Sexta-feira, dia da mulherada aí no programa Sem Pauta. Voltaremos amanhã a partir das 7 da noite, sempre com a participação de todos os ouvintes e os internautas. Um abraço a todos e até lá. Valeu. Um abraço. Tchau.